rapaziada, tudo beleza? Mais uma aulinha aí e hoje eu vou atender a mais um pedido aí dos nossos queridos inscritos do canal. Bom, alguns de vocês me pediram, né, para ensinar outros tipos de conexão com o banco de dados, porque aí a gente já tem uma conexão só, que é com o componente FireDAC. Então, eu vou trazer para vocês uma nova conexão, agora com um tipo, né, de componente ADO, que também é bastante utilizado aí no mercado. Beleza? Então, bora lá. Aqui eu já criei um projetinho, né? Aqui vindo em New, vai ser Form, tá? E eu vou pegar o que? ADO Connection, tá bom? Então, eu vou ter aqui o nosso instrumento, né, de conexão. Preciso também de uma query vinda da ADO, né? Deixa eu colocar ADO query. E também um data source, para a gente ligar aí na grid, né? Data source, gente, ele é só um componente de banco, tá? Ele não é um componente exclusivo do ADO, ou do FireDAC, ou do Zeus, enfim, do tipo de conexão, tá? Ele já é aquele carinha que liga, que faz a ponte, né? Entre o banco de dados e a nosso sistema aí, beleza? Bom, fiz isso, vou pegar uma grid e vou jogar aqui pra gente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é já ligar o nossa grid aqui no nosso data source, tá? E vou ligar o nosso data source aqui na nossa ADO query. Feito isso, eu vou então fazer a conexão de o nosso ADO query na nossa conexão. Então, a gente já fez todos os passos de ligações de componentes, né? Ligamos a nossa grid ao nosso data source a nossa query e a nossa query a nossa conexão. Beleza? Como a gente vai fazer um trabalho só de conexão, eu quero que vocês vejam que ele vai trazer para a gente, né, a nossa tabelinha aqui, ó, de clientes da nossa SQL conexão. Beleza? Bem tranquilo. Então, bora fazer isso aí. Vindo aqui dentro da nossa conexão, ele já pede para a gente construir, tá? Ou a gente faz um link, file, né, um link e outras coisas, ou a gente usa aqui um connection string, a gente vai criar uma conexão. A gente vai usar esse cara aqui e vai buildar, tá? A primeira coisa que a gente tem que escolher aqui é o provedor, tá? O provider. O que é esse cara? Nada mais é do que o nosso driver. Se a gente fosse usar o FireDAC, por exemplo, né? A gente tem aquela aba de driver que eu expliquei na última aula lá, naquela aula de conexão, mas aqui ó, a gente consegue ver também, ó. Tá vendo que a gente tem aqui várias formas de driver link, tá? O que são esses drivers links? São as formas de conexão lá, tá bom? A gente arrasta, no caso, esse aqui é o FireDAC, tá? Então, a gente arrasta e já consegue o nosso driver, tá bom? Então, voltando lá, build. Aqui, o que a gente escolhe? No nosso caso, que é SQL Server, a gente vai colocar o OLDB Provider for SQL Server, tá? Cada banco tem o seu driver específico. Então, quando você fazer a sua conexão, veja certinho qual é o seu banco. Um exemplo é, para MySQL, a gente usaria o ODBC, beleza? Então, seguindo aqui, a gente vem e agora a gente vem na escolha, né, de conexões. Qual é o nome do nosso servidor? Quando eu clico aqui, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Mas o que ele procura na máquina aqui? Ele procura qual é o nosso banco de dados, as nossas instâncias que estão instaladas no nosso computador. Eu tenho duas, tá? Então vocês vão ver que vão aparecer assim Jasper e Jasper, né? SQL Express, que é o que eu uso aqui para a gente poder trabalhar aí com as aulas, tá bom? O SQL Express ele é mais leve, ele é gratuito, até 10 GB, se eu não me engano. Então, eu uso bastante para fins didáticos, tá bom? E para alguns sistemas ele cai muito bem para empresas pequeno porte, que não vão ter tantos registros e tanto massa de dados, beleza? Ele é um banco bem bacana. Bom, então voltando lá, como que a gente reconhece, né? Essa questão da instância, só você saber, ele carregou aqui, ó, as duas que eu falei, eu vou escolher o Express. E aqui, ó, no passo 2, tá? É a forma de login que a gente vai fazer. Como que é assim, Jéssica? Como é a forma de login? É essa tela aqui, ó.
tá? Quando eu tento conectar, é essa tela aqui, ó. Perceba que eu venho Jasper, SQL Express, olha lá, ó, Jasper, SQL Express, e agora eu crio a minha conexão. Então eu tenho que passar meu login e a minha senha, tá? Vou permitir aqui, para ele não ficar pedindo toda hora, tá? Ou então, se der algum problema, então eu já marco esse cara. Ah, Jesper, mas eu não tenho senha no meu banco. Então você vai usar essa primeira opção aqui, ó, que é aquela segurança, né, integrada do Windows, beleza? Feito isso, o que eu tenho que escolher agora no passo 3? Qual é o banco de dados que a gente quer trabalhar? Então, vou colocar aqui o S conexão, tá? Feito isso, ó, eu já posso testar a minha conexão que ela já deu como concluída. E com isso, a gente já tem nosso banco de dados aí configurado e conectado. Tudo bem? Quando a gente vem aqui, ó, e dá um connect, ele vai ficar com essa pedindo essa senha. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E o que é esse cara? Nada mais é do que essa opção aqui, ó, de login prompt, tá? Se você está usando o seu sistema para fins didáticos, tanque esse cara, tá bom? Por quê? Você consegue, ó, ativar seu banco sempre que você quiser, tá bom? Se não, se você ativar esse cara, ele vai ficar pedindo a senha toda vez que você tiver um acesso ao banco, tá? Então, se você for utilizar esse cara, tem que ser bem tratado, tem que fazer uma ideia bacana aí, tá? Vou arrancar isso aqui então, nosso login prompt, e vou deixar como true. Como a gente já fez todas as nossas conexões, né? Ligamos a grid, a nossa data source, ligamos a data source, a nossa query, ligamos a nossa query, a nossa connection. O que falta fazer? Eu escrever, né, a nossa instrução para o SQL, que ele já vai trazer ali para a nossa grid. Esse componente ADO Query, ele não abre como FireDAC, né? Que a gente dá o duplo clique e ele abre aqui para a gente fazer nossa query, select, inner join, enfim, tá? Ele tem uma propriedade escrita SQL e nessa propriedade SQL, quando a gente clica, ele abre para a gente a nossa janela, tá? Então aqui, sim, eu faço nosso comando. Cliente, tá? Então quando eu dou OK, venho Fields Editor, marco os dois, né? Ele já traz para mim as opções da tabela e quando eu dou um true, ele já traz os nossos campos lá. Se a gente for ver aqui, né? Opa, não vai dar ruim ali. Deixa eu fazer aqui a nossa edição. Se eu executar esse cara aqui, já executa, né? Eu dei o use. Então, perceba que ele já traz lá na nossa tela os nossos campos da tabela normal, como a gente fez. Com isso, então, gente, a gente consegue aí trabalhar a nossa conexão com mais um componente, que é o ADO Query. Beleza? Gente, eu vou começar agora a fazer algumas aulas de SQL Server, tá? Ensinando vocês a fazerem tabela, a fazer uma procedure, né? A fazer select, inner join, usar, falar um pouquinho sobre as normas, né, do SQL que é de tão importante, né, de tanta importância quanto você fazer o Delphi aí. Se você não conseguir manipular o seu banco de dados, você não consegue de fato trazer, né, o seu cliente as opções que ele tem lá, beleza? Então, as próximas aulas aí, não sei quantas, mas a gente vai trabalhar, começar a também ver no canal já coisas de SQL Server. Beleza, gente? Então, do mais, eu agradeço vocês e peço de sempre que compartilhem o canal, se inscrevam, tá? Porque ajuda bastante aí a gente a continuar com as nossas gravações. E também, se você não sabe muito de Delphi, não tem tanto conhecimento, vou deixar aí um link para vocês conhecerem o meu curso aí de Delphi para iniciantes. Beleza? Por mais, eu agradeço vocês e até a próxima.